Nessa aula eu quero aprofundar um tema muito importante dentro e no ambiente empresarial, especialmente falando do financiamento empresarial e de expansão empresarial e também de endividamento empresarial, tá? Empresas modernas. Hoje eu quero aprofundar um dos temas mais importantes dentro da gestão financeira das empresas mais modernas que existe. É uma relação entre o financiamento, endividamento corporativo e a eficiência de capital. E principalmente, como empresas inteligentes crescem, conseguem expandir patrimônio, frotas, ativos e a capacidade operacional, reduzindo drasticamente os custos financeiros através de uma estrutura estratégica de consórcio empresarial. Este é um tema extremamente relevante, moderno, porque o consórcio já é muito antigo, no entanto, poucas pessoas ainda utilizam o consórcio como uma estratégia empresarial e sofisticada, com a estrutura sofisticada para planejamento da troca da frota, para construir a sede própria, para alavancar o seu negócio com custo extremamente reduzido, porém com uma margem de segurança maior, com uma consultoria premium, por trás de tudo isso, tá? Bom, desta forma, na prática, muitas empresas possuem bons produtos para serem vendidos, uma excelente operação, excelentes clientes, uma demanda crescente, mas operam constantemente pressionadas financeiramente. Isso acontece porque modelos financeiros utilizados pela maior parte das empresas no Brasil é baseada em endividamento caro, financiamento bancário antecipando recebíveis, capital de giro oneroso, uma expansão através de dívida. O problema é que gera um efeito silencioso extremamente perigoso dentro da organização. A destruição gradual da rentabilidade da sua empresa. Porque muitos empresários olham apenas o faturamento, o crescimento, aumento da operação, mas esquecem de analisar o custo do capital, a eficiência financeira, uma estrutura de dívidas, o impacto dos juros dentro do seu negócio, a destruição da sua margem de lucro, a sua margem operacional. E aqui existe um conceito extremamente importante dentro da gestão financeira corporativa. Não basta você crescer. É necessário crescer sim, mas crescer com eficiência de capital. Porque existem empresas que crescem faturamento e, mesmo assim, empobrece financeiramente. Isso acontece quando o custo do crescimento é maior do que a eficiência operacional, gerada por esse crescimento, e esse é um dos maiores problemas das empresas brasileiras atualmente. O maior erro financeiro das empresas, por exemplo. A maior parte das empresas brasileiras financiam ativos pior, de maneira possível. Principalmente veículos, caminhões, máquinas, equipamentos e tantos outros para melhorar sua gestão. Expansão operacional, normalmente o empresário faz o seguinte: uma entrada pequena, financiamento longo, juros elevados, parcelas altas, pressão no caixa da empresa. Na prática, a empresa transforma o crescimento em pressão financeira. Isso cria um problema estrutural gravíssimo. A operação começa a trabalhar para sustentar a dívida. Ao longo do tempo, os juros começam a consumir a sua margem líquida, o EBITDA, a geração de caixa, a capacidade de reinvestimento, e muitas vezes o empresário nem percebe isso, porque o faturamento continua crescendo, mas a eficiência financeira da empresa começa a deteriorar silenciosamente. O que é o custo do capital? Antes de aprofundar esse tema, precisamos entender um conceito extremamente sofisticado. O custo do capital. Toda empresa possui um custo para obter recurso financeiro. Esse custo pode vir de diversas maneiras. Pode ser de bancos,
de investidores, financiamentos, emissão de dívida, capital próprio. Quanto maior o custo do capital, menor a rentabilidade real do seu negócio. Menor a geração de valor, menor o retorno operacional líquido. Empresa sofisticada entende que não basta analisar o valor da parcela. É necessário analisar o custo efetivo total, o impacto desse valor no fluxo de caixa da sua empresa. A destruição dessa margem, do retorno do capital investido, uma eficiência financeira da operação. Aqui entra um ponto extremamente importante. Muitas empresas elas crescem utilizando capital ruim. O capital ruim destrói a empresa lentamente. O problema do financiamento empresarial tradicional, o financiamento tradicional possui uma característica muito perigosa e muitas pessoas não percebem. O custo financeiro elevado ao longo do tempo, quando somamos os juros, as tarifas, seguros, taxas bancárias, custo de oportunidade, ativos financiados muitas vezes passa a custar muito mais do que o seu valor real. E aqui um problema estratégico importante. Quanto maior o comportamento, quanto maior o comprometimento financeiro da empresa, menor a flexibilidade operacional. Uma empresa muito alavancada possui menor capacidade de observar as crises, de investir, de negociar, de crescer com estabilidade, de preservar a liquidez do seu negócio. Além disso, existem outros problemas extremamente relevantes. O descasamento entre dívida e geração de caixa. Muitas empresas possuem financiamento acreditando que o crescimento futuro pagará a dívida, mas a marcação, mas o mercado real não funciona de uma forma linear. Existem crises que podem acontecer a qualquer momento, sazonalidades, aumento de custo, redução de demanda, estabilidade econômica, pode trocar governo, mudar a política econômica do país, leis que podem atrapalhar o seu negócio. E quando isso acontece, empresa excessivamente financiada sofrem fortemente. O conceito de alavancagem empresarial. Alavancagem empresarial podem ser extremamente poderosa quando utilizada com inteligência, mas também pode destruir a empresa quando utilizada sem um planejamento estratégico bem organizado. Alavancagem significa utilizar capital de terceiro para acelerar o crescimento do seu negócio. O problema é que muitas empresas utilizam alavancagem sem estruturar a liquidez. Isso aumenta drasticamente o risco financeiro e a dependência bancária, a pressão operacional, vulnerabilidade empresarial. Empresas maduras entendem algo muito importante, fundamental. A dívida saudável é aquela que gera retorno operacional, superior ao custo do capital. Quando isso não acontece, a dívida começa a destruir valor empresarial. O consórcio como ferramenta estratégica de eficiência financeira. Agora entramos num ponto extremamente sofisticado da geração patrimonial e empresarial moderna. O estrategista, o uso estratégico do consórcio empresarial, a maior parte do mercado enxerga o consórcio apenas como uma modalidade de compra parcelada. Mas empresas financeiramente inteligentes enxergam o consórcio como uma forma complementar ou completamente diferente. Elas enxergam o consórcio como uma ferramenta estratégica, uma ferramenta de eficiência do uso do capital, um mecanismo de redução de juros, de custo do capital, um instrumento de preservação do seu caixa, um modelo inteligente de expansão patrimonial. E aqui existe uma diferença muito grande, gigantesca, da mentalidade de cada empresário.
Empresas comuns, elas perguntam quanto fica a parcela. Há empresas modernas, sofisticadas, elas perguntam qual é o impacto financeiro total dessa estrutura no longo prazo. Então aqui entra uma estratégia muito importante para que você possa ter uma eficiência na alocação do seu capital. E aqui eu quero fazer uma pequena observação muito inteligente para você. Grande parte das empresas brasileiras, elas possuem problema de faturamento, possuem um problema de estrutura financeira. E é exatamente nesse ponto que entra um trabalho desenvolvido aqui por nós, pela BMGK Capital. Nós atuamos como reestruturação empresarial inteligente financeiro, uma organização de caixa, um planejamento patrimonial, proteção financeira empresarial, expansão estratégica de empresas, utilizando ferramentas sofisticadas de eficiência de uso do capital. Entre elas, consórcio de veículo, consórcio imobiliário, consórcio empresarial estruturado, um planejamento financeiro patrimonial estruturado, um seguro empresariais e patrimonial para proteger o seu negócio. O problema é porque muitas empresas acabam pagando juros excessivos, simplesmente por falta de um planejamento estratégico na prática. E aqui utilizamos o consórcio não apenas como uma aquisição de ativos, mas como ferramentas inteligentes de planejamento, expansão patrimonial, preservação de liquidez, organização patrimonial, planejamento financeiro de longo prazo. Além disso, trabalhamos também com a solução de proteção patrimonial através de seguros para automóveis, imóveis, operações empresariais, proteção de ativos estratégicos, sempre com foco em algo fundamental, no crescimento com inteligência financeira, porque empresas sofisticadas não crescem apenas aumentando o faturamento. Elas crescem reduzindo desperdício financeiro e aumentando a eficiência do uso do capital. Porque o consórcio pode reduzir drasticamente o custo financeiro empresarial. O grande diferencial do consórcio é a ausência de juros bancários tradicionais. Você paga apenas uma taxa de administração para a administradora. No financiamento tradicional, a empresa paga juros compostos, spread bancário, risco financeiro embutido, custo elevado do capital. No consórcio existe uma taxa de administração com fundo comum, né? Fundo de reservas em alguma situação, no nosso caso aqui da Rodobens não tem fundo de reserva, mas normalmente o custo total tende a ser significativamente muito menor do que um financiamento tradicional. O conselho é fazer cenários, pegar os dois valores, colocar na ponta do lápis e fazer o cálculo, verificar se faz sentido ou não faz sentido, qual é a operação mais cara, o que vai aumentar a margem do lucro do seu negócio, qual é o que vai te trazer uma maior possibilidade de crescimento empresarial e melhora no seu caixa, né? Frota, por exemplo, empresarial, veículos executivos, caminhões, máquinas, ativos operacionais, o impacto do consórcio na preservação do caixa, esses talvez seja um dos pontos mais sofisticados da estratégia empresarial moderna de empresas médias, pequenas e grandes empresas. As empresas maduras, elas entendem que o caixa possui um valor estratégico para a empresa. Quando a empresa evita juros excessivos, ela preserva a sua margem operacional, a liquidez, a capacidade de reinvestimento e a estabilidade financeira do seu negócio. Isso aumenta significativamente o seu EBITDA, a geração de caixa, a eficiência operacional, o retorno sobre o capital investido. Na prática, empresas que estruturam expansão com inteligência financeira conseguem crescer sem pressionar o caixa, pressionando muito menos o caixa com certeza. O consórcio como ferramenta de planejamento patrimonial e empresarial é um outro ponto extremamente sofisticado e que o consórcio permite o planejamento previsível
Isso é muito importante para empresas que desejam estruturar renovação de frota, planejamento operacional, aquisição programada de ativos, crescimento gradual e saudável. Uma empresa altamente organizada muitas vezes utilizam grupos escalonados de consórcio para criar sistema contínuo de aquisição patrimonial. Na prática, elas criam uma linha de expansão programada, isso reduz drasticamente a desorganização financeira, a necessidade de financiamento e emergencial, no caso, uma pressão sem pressão bancária, concentração de dívida. O erro emocional do empresário brasileiro existe um comportamento diante das oportunidades que acontecem e é extremamente comum no mercado. O imediatismo financeiro. Às vezes a pessoa dorme hoje e acorda amanhã querendo estar com carro zero, sem planejamento, sem analisar o custo do capital próprio, analisar o custo do capital do terceiro. Muitos empresários querem ativos imediatamente, independentemente do custo financeiro. Isso é muito perigoso para a empresa. E é exatamente isso que os bancos exploram. Empresas sofisticadas possuem visão de longo prazo. Elas entendem que o custo do dinheiro importa e ao longo do tempo, pequenas diferenças de custo financeiro geram impacto gigantesco sobre o seu patrimônio, sobre a liquidez, sobre a rentabilidade do negócio, sobre a geração de valor. A empresa de alta performance trabalha com eficiência financeira. Grandes grupos empresariais normalmente possuem obsessão por custo de capital, liquidez, eficiência operacional, retorno sobre os ativos investidos, geração de caixa, porque empresa sofisticada entende que não adianta crescer destruindo margens, não adianta expandir destruindo liquidez, não adianta aumentar o seu faturamento reduzindo a eficiência financeira. Quando o financiamento pode fazer sentido, é importante deixar algo extremamente claro para você. O financiamento não é necessariamente ruim. Em muitos cenários, ele pode fazer total sentido estratégico, principalmente quando o retorno operacional supera o custo da dívida. Existe forte geração de caixa, existe previsibilidade operacional, o ativo gera aumento imediato de produtividade. O problema não é a existência de dívida, o problema é o excesso de alavancagem do custo do capital elevado, a ausência de planejamento, a dependência bancária estrutural. Um modelo sofisticado, uma estrutura híbrida. Empresas maduras muitas vezes trabalham com modelos híbridos, ou seja, parte da expansão pode conservar via capital próprio, reservas estratégicas, consórcios, financiamento inteligente, reinvestimento operacional. Isso cria um equilíbrio entre o crescimento, a liquidez do seu negócio, a preservação de caixa, a eficiência financeira, o impacto no valuation da sua empresa. Uma empresa com menor dependência bancária, normalmente ela possui maior previsibilidade, menor risco financeiro, maior geração de caixa, maior estabilidade operacional. Isso impacta diretamente o seu valuation, a percepção de risco, a atratividade para investidores, valor de mercado. Investidores sofisticados observam muito mais do que o faturamento. Eles analisam a qualidade da dívida, a eficiência do capital, a geração de caixa, a liquidez, a sustentabilidade financeira. O verdadeiro objetivo da geração financeira empresarial, o objetivo da geração moderna é crescer, mas não é só crescer. O verdadeiro objetivo é crescer com inteligência financeira. Isso significa que vai preservar a liquidez, reduzir desperdício financeiro, otimizar o custo do capital, aumentar a geração de caixa, construir patrimônio empresarial de forma eficiente, de forma estratégica.
A empresa verdadeiramente forte, ela não são aquelas que tomam mais créditos, são aquelas que sabem exatamente quando usar a dívida na sua estrutura de capital. Como usar a dívida, como dívida pode ser utilizada, qual é o custo real da estrutura, qual o impacto dessa decisão no longo prazo. E para concluirmos toda essa aula, tem algumas partes que ficou um pouco repetitivo, porque é muito importante que você memorize isso para que não fique perdendo dinheiro, né? A forma como uma empresa utiliza o capital, ela vai determinar diretamente sua capacidade de crescer, de sobreviver em determinada crise, por exemplo, de preservar o patrimônio e de gerar valor a longo prazo, de construir estabilidade financeira. Empresas despreparadas utilizam financiamentos de maneira impulsiva. Empresas sofisticadas utilizam estrutura financeira estrategicamente planejada. E nesse contexto, o consórcio empresarial pode se tornar uma ferramenta extremamente inteligente no sentido de uma expansão patrimonial, de uma preservação de caixa, redução do custo financeiro, do crescimento sustentável, da eficiência do capital, porque no final a empresa financeiramente madura entende algo fundamental. O problema não é adquirir ativos. O desafio, o verdadeiro desafio é construir patrimônio sem destruir valor, sem destruir a liquidez. Empresas que dominam essa lógica, elas constroem algo extremamente raro no mercado. Um crescimento com estabilidade, com eficiência financeira e longevidade empresarial. Eu sou Alcide José dos Santos, sou CEO aqui da BMGK Capital. É sempre um prazer estar com vocês. Eu aguardo o comentário de vocês, se tudo que nós conversamos aqui agora se faz total sentido para você. E se fizer sentido, peço a gentileza de compartilhar com outras pessoas, como você que está assistindo agora, que tem interesse em aprofundar mais sobre esses temas. E nós iremos colocar conteúdos muito relevantes aqui nesse canal em busca de você aprender, refletir e buscar conhecimento um pouquinho mais robusto sobre gestão empresarial. Um abraço, que Deus continue abençoando você, sua família e seu negócio. Desejo muito sucesso para você.